Prepara-se para ir à polícia. É assim, eu vim da província aos 20 anos para a Marinha. Fiquei na Marinha e a dada altura, na Marinha pressupõe-se que os marinheiros andam nos navios, não é? Eu estive num navio, mas que não navegava, estava encostado na base naval do Alfeite. Aproveitei enquanto esperei por cursos entre o ter assentado de praça, feito a recruta e ser chamado para outro curso, aprender para estudar à noite, porque eu tinha só a quarta classe. Fui estudando à noite, os pais lá ajudaram com uns escudinhos naquele tempo a pagar a professores particulares. Fiz o primeiro ciclo, primeiro e segundo ano, um ano só. Entretanto, sou chamado ao curso para marinheiro, faço o curso, sou promovido, fico novamente na mesma unidade, volto à mesma unidade, porque os cursos nessa altura realizavam-se em Vila Franca de Xira. Havia lá uma unidade da Marinha, que era a escola. Entretanto, não era a altura ainda de aulas, havia de ser a altura de aulas dali mais há alguns meses. Entretanto, sou transferido para o Ministério da Marinha, para uma unidade no Ministério da Marinha. E preparo-me para iniciar o curso do segundo ciclo, que era o terceiro, quarto e quinto ano dos liceus. Matriculei-me, começo a fazer as primeiras aulas, mas tinha dificuldades monetárias para pagar. Entretanto, na conversa com um colega da Marinha, diz-me: olha lá, tu tinhas possibilidade de fazer o curso, enfim, de forma quase gratuita, gastares pouco dinheiro, se te fizesses sócio de um clube na Cova da Piedade, em que dão aulas nos liceus, do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e depois ainda tem outras coisas, que dão aulas de cultura geral muito boas, que são muito esclarecedoras, a gente aprende e tal. Então, mas como é que... Olha, vá-se um dia lá comigo. Eu já não sei dizer quem é essa pessoa. Era um colega da Marinha, sei que era cabo, já não sei, já se passaram tantos anos. E sei que fui a uma aula de cultura geral. Isto era no Clube Desportivo da Cova da Piedade. Assisti a essa aula de cultura geral e fiquei radiante. A falar sobre cultura geral, sobre literatura, sobre questões gerais da vida. Fiquei muito contente e gostei e procurei como é que era. Tinha que me fazer sócio do clube e passar a ter as aulas que eu pretendia, que era do segundo ciclo. Digamos que em política, nessa altura, pouco sabia. Tinha vindo do campo, vindo do Algarve, de uma aldeia que se chama Burgal, fica entre Lagos e Sagres, à beira-mar, mas a vida dos meus pais era no campo, não era no mar. Embora eu, como rapaz, convivesse com os amigos do mar. Ora bem, passo a ficar sócio do clube e a ter as aulas normais e iniciei o segundo ciclo, as aulas do segundo ciclo. E a ter as aulas de cultura geral. E a conviver com aquela gente toda ali da Cova da Piedade que frequentavam aquela escola. Comecei a aprender algumas coisas de caráter de espírito democrático, das coisas que não estavam bem na sociedade, comecei a perceber-me das injustiças que havia na nossa sociedade da altura. Isto talvez por ordem de 1965, talvez, 64, 65,
foram decorrendo os tempos, fui participando em várias atividades na escola, várias realizações de caráter cultural que se faziam. Eu comecei-me a integrar e a participar, de tal modo que, por volta de 1967, sou convidado por um dos professores para fazer parte do Partido Comunista Português. Fiquei assim um bocado embaraçado, mas fiquei para pensar e decidi aceitar. Fiz os meus encontros de partido, da altura, que me recordo. O primeiro encontro, nunca me esqueço, foi numa rua que fica onde é hoje a porta da antiga Lisnave. Não existia a Lisnave, era uma paragem de autocarro e o encontro era aí. E eu estava, já agora se me permite, eu conto. Eu estava, vinha alguém que me perguntava se já tinha passado o autocarro para Évora. Eu dizia, não sei, eu não sou daqui. Eu levava um jornal que era o Diário de Lisboa, debaixo do braço, e a pessoa, acho que me dava uma moeda, e eu trocava uma moeda com ele. Estávamos identificados, entrei para o carro, cumprimentamos como camaradas, deu-me as indicações do que devia de fazer, deu-me imprensa para eu distribuir, onde devia distribuir, e marcamos o próximo encontro. E eu era militar, eu não ia fardado, ia a civil nesse encontro. Mas os outros encontros passaram a ser todos em Lisboa, onde é o estádio do Sporting. Do estádio do Sporting para trás, aquilo era tudo terrenos de cultivo e nós encontrávamos num sítio combinado e íamos por aquelas veredas e caminhos dos outros, conversando, falando, ele dando-me as instruções do que é que eu devia fazer, do que não devia, a imprensa do partido. Tentar distribuir a imprensa do partido, por exemplo, procurar fazer chegar a amigos ou pessoas conhecidas que havia, que eram pessoas democratas e podiam aceitar a imprensa do partido, que era o Avante e o Militante também. Entregar o Avante e o Militante em envelopes de correio, por exemplo, nas coletividades, ou outras pessoas, se não queria entregar diretamente, enfim, para não ser conotado. E os contactos com outros camaradas da Marinha, ir falando do ponto de vista democrático, das contradições do regime, das injustiças, das questões das colónias. Pronto, esse era, digamos, o papel que iria desempenhando. No encontro em Lisboa, não sei se é a rua, se é a Travessa dos Moinhos, em Alcântara, perco o contacto com o partido. O funcionário não apareceu e fiz os recursos, havia combinado os recursos, dali por 5 minutos, não sei se há coisas também que de facto já me escapam, dali por mais algum tempo, e daí por um mês. E o funcionário não apareceu, fiquei perdido. E, entretanto, sou, digamos, como se diz na linguagem vulgar, sou agarrado, sou apanhado por um camarada lá de Almada, já antigo, já pessoa, já tinha estado no partido e continuava, já mais velho, já tinha estado preso, que era o Sr. João Raimundo, e que contatou comigo, provavelmente por indicação do partido, e que me deu uma senha para me encontrar com outro camarada e iniciar o trabalho partidário. Isto nos anos 67, 68. Entretanto, começam a preparação para as eleições de 69 do regime. E o partido pede-me para dar uma ajuda no aspecto semi-legal, não é?
para organizar a campanha, fundos, sessões de esclarecimento, tudo isso, e eu vou por aí afora. Isso não era legal, era semi-legal, e vou e começo a ter encontros a nível do Conselho, a nível de distrito, a nível do país, vou até ao encontro de São Pedro do Moel, vou, enfim, a outros encontros, sou eleito como representante dos democratas da Almada, por aí fora. E realizam-se as eleições de 69, que deu o que deu, a oposição não ganhou, mas, por exemplo, na Cova da Piedade houve uma grande votação que eles devem ter feito a aldrabice, com as chapeladas, etc. Uma atividade política muito intensa, de tal modo foi essa atividade que durante o ano de 69, antes das eleições, eu que já tinha sido chamado à PIDE, ainda na Marinha, para prestar declarações. Por intermédio da unidade onde eu estava, vem uma ordem, disse o meu chefe lá da repartição, que era capitão de mar e guerra, sou comandante Diogo Afonso. Sr. Gilberto, eu tenho aqui uma ordem que vem de despacho do Ministro, que veio através do Ministro, para o Sr. Gilberto ir prestar declarações. Naquela altura chamava-se TGS, não era PIDE. Com o Marcelo no poder, passou de PIDE a DGS. Para ir prestar declarações, eu não quero saber politicamente o que é que se passa com a tua vida particular, não tenho que ver com isso, estás à vontade, eu vou mandar um militar contigo para te acompanhar e te trazer, fica descansado, não ficas lá. E eu fui, isto repetiu-se por 2 vezes, pelo menos, e é interessante que a pergunta que me fazem na PIDE, da DGS, é o que é que se passava comigo e com a França. Com a França não se passa nada, não sei nada, politicamente sei. Não me fizeram perguntas nem de partido, nem da oposição, nem de nada. Só me perguntaram isto. Eu, na altura, de facto, namorava com uma rapariga que tinha ido para a França. Mas com ela não tratava de assuntos políticos, nenhuns. Ela disse, também não estava, digamos, não era uma pessoa esclarecida nesse âmbito político. E não percebi porque, nunca percebi porque é que eles fizeram isto. A única coisa que tinha havido comigo, que de algum modo podia ser comprometedor, foi várias pessoas que eu fui levar com o meu carro à fronteira para irem para a França, para fugirem ao serviço militar. Fui levar a Vilar Formoso, e não fui eu, mas foi o meu carro a uma outra zona do Alentejo, enfim. Existiram, e sei que, não sei se foi das 2 vezes, se foi numa das vezes que me disseram, se você não estivesse na Marinha, você dizia hoje já à gente o que é que se passa consigo com a França. Ficava cá e contava-nos tudo o que é preciso. Mas assim, destaque logo conta. E mandaram-me embora, enfim. Eu informava ao partido destas situações. A atividade política de caráter democrático era muito intensa, tinha muitas reuniões, muitos encontros de partido e muitas reuniões democráticas com os democratas da Almada, no sentido de enviar as coisas, de empurrar as coisas para o trabalho democrático, para a oposição ao regime. Depois vieram os congressos, o Congresso de Aveiro, e começou-se a desenrolar uma situação em que eu não me sentia à vontade já na Marinha. Eu sei, se sou preso na Marinha, se sou apanhado é pior, militar. O trabalho na Marinha
como compensatório não era muito bom na altura, e pedi para me vir embora. Saí em julho de 69. Saí em julho de 69, continuei o meu trabalho político. Como saí da Marinha, os meus amigos da Almada, democratas, arranjaram-me um lugar na cooperativa piadense, fui para lá trabalhar e continuei com o trabalho político. Por vezes mudando de setor do ponto de vista partidário, de trabalho civil para trabalho militar e vice-versa, conforme o partido achava que era mais conveniente. E as coisas foram andando até março. Houve as eleições, houve as greves da Lisnave, logo a seguir às eleições de 69, em que eu tive algum desempenho no contacto com camaradas que estavam como trabalhadores dentro da Lisnave, e neste caso com o Partido Comunista, que era a organização dirigente, que orientava como, o que se devia fazer, o que não se devia, o que é que era correto fazer e não era. Encontros com a Organização Regional do Sul do Partido Comunista Português, o camarada António Gervásio, e um monte de funcionário que me coordenou durante bastante tempo, que eu não sei o nome. Chega a março de 70 e um dia sou surpreendido no meu quarto, que eu morava, que entretanto tinha arranjado um quarto na Cova da Piedade, quando ainda estava na Marinha, e depois já em civil, fiquei no mesmo quarto. Sou surpreendido por volta das 6, 7 da manhã, cedo. Bateram à porta da pessoa, pelos vistos identificaram-se, que eram da Polícia Política, e se eu estava e qual era o meu quarto. Abriram o quarto e entraram e disseram ao Sr. Gilberto: sim senhora, faça o favor de se levantar, somos da DGS, é para nos acompanhar para prestar ali uns esclarecimentos. E começaram a revirar o quarto. Havia um outro senhor que também estava no mesmo quarto, que também era da Marinha, um rapaz da Marinha, que ficou bastante assustado, coitado, eu não sabia nada do que se passava comigo. Deram a volta ao quarto todo, não havia nada de especial, eu tinha tido o cuidado de ter as coisas todas limpas, porém havia uma falhazinha. Antigamente tiravam-se cópias com uma coisa que não sei se sabem o que é, papel de stencil, que se metia na máquina para tirar logo uma cópia ou duas. E eu tinha estado num encontro que falei há pouco, num encontro de São Pedro Noel, onde participaram vários democratas. Recordo-me, por exemplo, de Salgado Zenha, Souto Maior Cardia, o Urbano Tavares Rodrigues, estas pessoas assim, e outros dali da zona de Almada, de Setúbal, do Alentejo, do Algarve, do Norte. Foi um grande encontro sobre a oposição. E eu fiz um relatório para o partido desse encontro. Bati isso à máquina. Não fiquei com nenhum papel, mas fiquei com o stencil que tinha batido, ficou lá dentro. Esqueci-me, juntei aos outros. Eles andaram a dar a volta àquilo e viram o stencil. Não tem nada, está aqui e tal. Levaram. Depois quiseram-me implicar, mostrar que o Partido Comunista estava, digamos, passa aqui uma expressão, metido na organização democrática, que fazia parte da organização democrática, para poderem dizer que a organização democrática devia ser ilegalizada. Portanto, no quarto, não me molestaram, não me magoaram. Já é magoar, fazerem, a revolverem tudo, livros e tudo. Eu tinha tido o cuidado
de ter as coisas bem. Tinha lá coisas de segredo, mas eles não andaram com essas. Estavam escondidas nas caixas de eletricidade, tinha lá coisas que não podia esquecer delas, que eram de encontros, eles lá não foram. E pronto, meteram-me dentro de um carro e levaram-me para António Maria Cardoso. Convém voltar aqui um bocadinho atrás, só para dizer que, antes desta prisão, uns dias antes, talvez uma semana antes, talvez não tanto, tinha sido preso um camarada da célula do partido a que eu pertencia. E entre a prisão dele e a minha prisão, eu tive um encontro de partido com outro camarada que me desloquei no meu carro a Sesimbra, junto ao castelo, um castelo que há em Sesimbra, mesmo junto à praia. O encontro era aí. O encontro com dois funcionários do partido, um da Organização Regional do Sul e outro local. Já tinha havido a prisão, como lhe disse, e íamos assim um pouco preocupados. Não vimos, não estavam lá os camaradas com que a gente se ia encontrar e decidimos seguir para o lado da Lota. Fomos até ao fundo, voltamos no carro e quando vinhamos de volta, eles viram-nos, fizeram-nos um sinal e a gente reconheceu-os. Então eles estavam disfarçados com um boné de pescador, com uma camisa de pescador aos quadrados, que a gente não tinha reparado nele. Então, eles entraram para o carro, já fora de Sesimbra, na zona do Pinhal, estendemos uma toalha, pusemos um garrafão, a imitar que estávamos a fazer um lanche, e aí conversamos. Punha-se o problema, como eu pertencia à célula do camarada que tinha sido preso, punha-se o problema da prisão. O partido pôs-me o problema, se eu quisesse, que me organizava eu passar à clandestinidade, provavelmente como funcionário do partido ou coisa do género. Eu disse que não me sentia em condições para isso e, portanto, ficava como estava. Mas pode ser preso? Se for preso, serei. A prisão foi logo, isto foi talvez num fim de semana, e a prisão foi logo na semana seguinte, segunda para terça. Nessa terça-feira, de terça para quarta, de segunda para terça, assim é que eu sou preso, como já disse. Já agora um outro episódio antes de ser preso. Eu, como já disse, trabalhava na cooperativa, tinha saído da Marinha e trabalhava na cooperativa. Na cooperativa trabalhava também uma menina que gostávamos um do outro. Mas não namorávamos. Mas pronto, havia aquelas coisas que vocês sabem, todos foram rapazes e sabem como é que é essas coisas de rapazes jovens, que pré-namoros. Eu percebia perfeitamente que essa menina gostava de mim e a gente encontrava-se com facilidade, andávamos, conversávamos. E eu senti que ela achava que a gente devia namorar. Esperava que eu lhe desse essa possibilidade. E encontrei-me com ela lá na Cova da Piedade, dentro do carro, em frente ao Café Dom Henrique, nunca me esqueço. E disse-lhe: "Ó Benta, a gente gosta um do outro, mas quero-te dizer uma coisa. Eu não tenho condições para enfrentar um namoro. Isso não está seguro. Eu não tenho condições." "Mas não tens condições porquê? Qual é o problema?" "A minha vida não é segura, eu tenho uma atividade que não é visível." "Mas que atividade?" Começou a insistir comigo. E eu disse: "Eu tenho uma atividade política e posso ser preso de um momento para o outro." Já tinha sido a prisão do outro senhor. E ela disse: "Então, mas..." Ela ficou toda surpreendida, não conhecia nada disso, não estava dentro dos trabalhos políticos. E diz essa menina assim para mim:
Então, e tu se fores preso? Então, e se fores preso, o que é que eu posso fazer? Porque eu disse, podes fazer. Podes fazer nada. O que é que podes fazer? Sou preso. Tenho alguma atividade política, isto é clandestino, esta conversa fica aqui, mas ficas a saber que é por isso que eu não avanço. Mas o que é que eu posso fazer? Porque eu quero-te ajudar. Então, podes fazer se quiseres. Eu não tenho cá ninguém. Os meus pais estão no Algarve, são pessoas que pouco sabem ler e escrever, já têm uma certa idade, têm muita dificuldade em me acompanhar, em vir cá ver-me. Aparecias com a minha namorada a visitar-me, para haver um contacto entre mim e o exterior. Certo, e o que é que eu faço? Então, se eu for preso, vais falar com o fulano. Dei-lhe a indicação de uma pessoa, no caso de ser preso, com quem é que podia falar e receber instruções de como é que ela se devia comportar. Olha, esta conversa foi no fim de semana e na terça-feira de manhã sou preso. Agora, a prisão. Entrei na António Maria Cardoso, com os indivíduos. Logo a seguir a entrar na sala, apareceu uma série de indivíduos na sala, entre eles, que vinha saber mais tarde quem eram, o inspetor Passo e o outro, o inspetor Tinoco. E, salvo erro, foi o inspetor Passo que disse para o Tinoco: até este é que é o senhor Gilberto Henrique da Silva? Sim, mas falta um nome. Pois falta o R de Rita. Aí, falta o R de Rita, não disseram mais nada, mas eu calculei logo o que era. Disse, olha, o R de Rita era o R do meu pseudónimo. Eu tinha o pseudónimo de Raul. E eu disse, estes marotos já sabem qual é o meu pseudónimo. Pronto. Então, está disposto a contar-nos quais são as suas atividades para com o Partido Comunista Português? Eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso. Então, pronto. Quando estiver disposto, disse para o indivíduo que estava ali, um funcionário, este senhor fica aí, não dorme, até que esteja disposto a contar a atividade dele para com o partido. Quando tiver, ele que diga, chama-me e a gente fala. E assim fica ali, isto foi numa terça-feira e fica até sexta-feira, sem dormir. Primeiro ainda me deixaram sentar, no princípio. Depois, aí passado um dia, ao segundo dia, puseram-me de pé, não se senta, porque de vez em quando ia lá um inspetor ou um subinspetor. Então já está disposto a confessar as suas atividades para com o partido. Eu continuava a dizer que não tinha nada, não sabia o que era, não tinha atividades nenhumas. E pronto. Até essa altura não me bateram. Só não dormia e deixei de me sentar. A partir aí do segundo dia, começaram por me insultar. Não queres contar? Chamarem-me todos os nomes, a insultarem. Tu és isto, tu és aquilo. Eu faço, tudo acontece, não vou dizer aqui, porque alguns nomes são indecentes. És um traidor, não foste à guerra colonial, és assim, és assado, a insultarem. Pronto, eu fui-me aguentando. Ao longo destes dias, aparecem-me com como é que se diz? A escova de dentes, a pasta de dentes, roupa interior, umas cuecas, e levam-me à sala onde eu estava a ser interrogado. Está aqui isto, você sabe quem é que te manda aí, quem é que lhe manda isto, não é? Não faço ideia, Então o senhor não tem uma namorada?
pensei logo, cá está a venda. Tenho. Então ela também é do partido, não é? Mas qual partido? Então isso é ela que lhe traz. Se eu tenho é que dizer que ela tem que contar também qual é a atividade dela no partido. Pronto, fiquei com aquilo e disse cá para comigo. Portanto, já veio à minha procura, que é a tal rapariga que lhe falei. Até sexta-feira, imagino-se como é que... Eu não sei explicar como é que me sentia, mas sentia-me com a cabeça completamente vazia. Nunca fui dos indivíduos que cheguei a ver coisas, sei lá, como alguns camaradas contavam, isso não. Mas senti-me de tal modo mal que acabei por, devo começar por fraquejar e por dizer, na sexta-feira, disse, pronto, eu sou membro do Partido Comunista, pago uma cota e como tal não dou mais explicações. E fazem um auto com estas informações, eu assino, mandam-me deitar nessa noite de sexta-feira, no dia de sexta-feira à noite, e no sábado de manhã levam-me para Caxias e preparam-me para dar visita que a minha namorada tinha pedido. E realiza-se a visita. Eu, com um aspecto provavelmente bastante abatido, como pode calcular, faz-se a visita, não pude dizer nada, o guarda estava ao pé, tanto as perguntas como as minhas respostas eram insignificantes, não tenho nada para dizer, não sei para que é que me têm cá, etc. Assim. E fez-se essa visita. Acho que no domingo não sou capaz de garantir que tive visita no domingo, já não me lembro. Pois. Na segunda-feira levam-me novamente. Então agora vamos lá saber qual é toda a sua atividade. E começam-me a insistir e fico novamente na tortura do sono até sexta-feira da semana seguinte. Eu fiquei completamente de rastos, sem forças, e aí já passaram à agressão. Bateram-me. Não me bateram com pontapés, bateram-me à chapada de mão aberta na cara e eu a cair na sala. Enquanto me sentei, se eu começava a pender, batiam com a mão na secretária para eu acordar e assaltar, não me deixar dormir. Nunca me deixei dormir, nunca me deixaram. Depois, nessa altura, começam-me a falar em coisas concretas. No meu pseudónimo, quem fazia parte da minha célula, os nomes, os pseudónimos, isso tudo, e pronto. E nessa altura eu assino umas declarações que eles tinham, não foi confessado por mim, mas foi confirmado, dessas pessoas que o camarada que tinha sido preso antes tinha falado. Isto sem ter nada de... como é que é dizer, nada de que eu queira com isto molestar o camarada que foi antes de mim. Não se aguentou e falou. E então continuam e depois mandam-me novamente para Caxias e depois vêm aos interrogatórios de quando em quando, para ir confirmando. Porque, entretanto, são presos uma série de indivíduos do movimimento democrático, provavelmente alguns também estariam ligados ao partido ou não, não sei, mas eles pretendem mostrar, já sabiam que é o que era do partido, e pretendem mostrar que o movimento democrático, a CDE, funcionava com gente do Partido Comunista. A intenção era essa. Começam a aparecer as declarações desses camaradas que são presos, do Barreiro, o Stalino, o Álvaro Monteiro, o irmão da Conceição Matos, o Alfredo Matos,
Alguns que eu me recordo agora. E pronto, e depois eu procuro não ligar uma coisa à outra, aguento-me, até que fazem a cariação. Levam o Stalin, levam o Álvaro Monteiro, levam esses camaradas a fazer uma acariação. Então digam lá agora, conhecem-se, não se conhece? Quer dizer, foi completamente aniquilador a questão de estar a sustentar essa situação. Fiquei num quarto, virado para o lado do Estádio Nacional, o lado, em que tinha o privilégio de ver passar os carros e fazer estatísticas dos carros que passavam, desta marca e daquela, de me entreter com isso. Tive 3 meses no isolamento. E quem vai para o meu advogado era um homem que faleceu há pouco tempo, um bom advogado, uma pessoa excepcional, o Dr. Jorge Sampaio, que foi meu advogado, ex-presidente da República. Mas pronto, ele depois visitou-me, antes do julgamento, disse: Gilberto, você aqui já diz que é membro do Partido Comunista, o que é que a gente vai dizer que não é? Pronto, mas a forma como foi obtido e isso, ele depois bateu-se no julgamento. Acabei por ser condenado a 22 meses de pena correcional, que cumpri sempre em Caxias. Estive preso com estudantes do MPLA, finalistas de medicina, um outro que era já médico, que era diretor-geral de saúde em Luanda e que foi preso, veio parar ali. Não me recordo o nome dele. Não me recordo mesmo o nome dele. Estive preso com o Zé Magro, que era membro do Partido Comunista, membro da direção do partido, quando foi preso, José Magro. Pinto de Andrade, que era membro honorário do MPLA. Estive preso com outras pessoas que não eram membros do partido, que eram de uma facção que se tinha criado, a FAP, o doutor Polivalente, Rui de Piné. Estive preso ainda com outro membro do partido também, membro do Comitê Central, Rogério de Carvalho. Pronto, agora há todo um período em que estou preso e, como falei, a tal menina que me foi levar a roupa interior e a escova de dentes e a pasta de dentes à prisão, continua a aparecer como minha namorada. E assim continua até o fim da minha prisão, a visitar-me com regularidade, semanalmente, mais que uma vez por semana, como namorados, sem sermos namorados, oficialmente. Nesse trabalho de me visitar, contacta com outros familiares de outros presos que se encontravam à porta da prisão e ingressa na Comissão de Socorro aos Presos Políticos. E aí desempenha um papel bastante importante, quer durante a minha prisão, quer depois da minha prisão, desempenhando aquele papel que ela se tinha comprometido. Hoje é mãe dos meus filhos, que depois se veio a concretizar depois. A prisão passou-se, não... Acho que não fui, nem eu, nem os presos dessa altura, talvez os mais sacrificados na prisão, em Caxias. Houve provavelmente momentos piores do que é naquela altura, embora se tenham feito levantamentos de rancho, exigências de outras formas de visitas, etc. Comunicávamos, aprendi na prisão a comunicar entre os presos secretamente. Portanto, acabou por ser uma escola para mim nesse aspecto. O que era escrito numa folha de papel de fumar, a mortalha, chamada a mortalha.
Normalmente fazia isso à noite na casa de banho, punha aqui uma tábua que havia lá dos móveis, punha acima dos joelhos, sentava-me na sanita e com um lápis muito fininho, tinha que ser uma letra muito miudinha, para caber numa mortalha tudo aquilo que se pretendia dizer. Não é? Fazia aquilo, depois no fim a mortalha era muito bem dobradinha, aquilo ocupava um espaço muito pequenino. Depois usava uma coisa que vinha nas caixas de cigarros, tipo prata, era envolvido nessa prata, fechado, e depois num bocadinho de plástico, envolvia aquilo num plásticozinho, qualquer plástico de qualquer coisa que a gente tinha por ali, e selava esse plástico com um instrumento que nós fazíamos, que era uma caneta Bic, com metade de uma lâmina de barba, partida ao meio, era encaixada na caneta Bic, derretida ao calor de um isqueiro ou isso, que lhe era encaixado. Depois o que é que acontecia? Aquecia aquela parte metálica no lume do isqueiro e selava a parte de plástico. Quer dizer, aquilo ficava uma embalagenzinha, tamanho de uma unha, fechada, que nem entrava água lá dentro. Abria nas cuecas, abria o elástico das cuecas, punha no meio a mensagem, fechava novamente aquilo, cozia aquilo, a gente tinha sempre lá uma agulha com linhas e isso, cozia aquilo, e então era assim, as cuecas eram o que levava a mensagem. Tinha que haver um sinal para quem a gente queria transmitir. A gente queria transmitir aquilo, por exemplo, para uma sala, era assim que se chamava, onde estavam outros camaradas, transmitir, por exemplo, a reivindicação de um rancho em condições, um levantamento de rancho, uma exigência de mais visitas, qualquer outra coisa. E então, a gente primeiro tinha que informar a eles como é que essa mensagem ia ser transmitida. E então, quando eles tinham um recreio ao nosso lado, o recreio tinha uma altura de parede aqui, da altura deste andar. A gente não se via, mas ouvíamos e falávamos. Falando, sabíamos, tínhamos a certeza que eram aqueles camaradas daquela sala. E quando o guarda se afastava, o guarda passeava por cima, num passeio que tinha, em cima de um lado ao outro, para vigiar todos os recreios. Mas quando ele se afastava, a gente tinha a oportunidade, dávamos um toquezinho na parede e atirávamos por cima um papelinho dizendo qual era o sinal. E o sinal era, por exemplo, uma camisa minha vermelha aos quadrados. Esse era o sinal. A seguir à camisa estavam as minhas cuecas, com a mensagem. Portanto, eles estendiam lá a roupa, naquele sítio, tal e qual como nós estendíamos. Quando eles vinham levantar a deles, levavam as minhas cuecas e levavam a mensagem. E era assim que fazíamos. Esta era uma maneira. A outra era, por exemplo, no recreio. Também aí tinha que ser comunicado antecipadamente onde é que ficava a mensagem. A mensagem ficava no recreio tal, entre os mosaicos de norte para sul, do mosaico 3, entre o 13 e não sei quantos, e era feita chamada uma gaveta, que era feita com uma chave. Naquela altura, as latas de conserva abriam-se com uma chavinha. E então era com uma chavinha daquelas, a gente fazia um gumezinho, tipo chave de fendas, na ponta, e eu sentava-me no recreio, não me apetecia brincar, nem jogar à bola, e ficava com a mão abrindo um buraquinho entre os mosaicos, aqueles que estão na vertical, junto. Abria o buraquinho, a mensagem, aquilo era uma coisinha muito pequenina, metia lá dentro, com um bocadinho dali mesmo, do reboco, punha lá a tapar, ficava ali, ficava lá. Quando eles iam ter recreio naquela sala, a mensagem estava lá naquele sítio. Por exemplo, era uma outra forma. Em relação ainda ao período da prisão, portanto, tinha-lhe dito que eu tinha ido para a escola do Desportivo da Cova da Piedade, para fazer o segundo ciclo.
E então fiz algumas, aquilo era por disciplinas. Fiz algumas disciplinas antes de ser preso. A minha namorada fez o favor de me inscrever no Liceu de Oeiras. Eu estudei dentro da prisão com aqueles amigos da Faculdade de Medicina que tinha, e médicos e padres, toda a gente sabia mais do que eu para me ensinar. Preparei as cadeiras, as disciplinas, que não se chama cadeiras, as disciplinas que faltavam, e propôs-me para exame, e foram-me examinar lá dentro da prisão as disciplinas que faltavam. Acabei o 5º ano, completei o 5º ano dos liceus em Oeiras. Tenho realmente esse gosto. O chefe dos guardas ali ao lado, a ser examinado, fiz o exame escrito e passei às orais, não foi preciso fazer oral. E então o chefe de guarda, que era um indivíduo, não se revelava mau indivíduo, não nos tratava mal, mas era coitadinho, um indivíduo pouco culto mesmo, muito baixo. O Sr. Gilberto é uma pessoa muito importante, vieram examiná-lo aqui e passou o exame e tudo. Com a minha prisão, todos os dirigentes da cooperativa piadense foram demitidos, foi para lá outra direção, foram perseguidos, pressionados pela PIDE. A minha namorada, que à altura era fictícia, também foi despedida, que também lá trabalhava. Arranja, entretanto, através de amigos da Marinha, pessoas minhas amigas que eu tinha deixado na Marinha, e consegue arranjar-lhe uma colocação na Marinha. Portanto, eu saio da prisão, sou ajudado por pessoas amigas que tinham familiares que eu os tinha ido levar à fronteira para fugirem ao trabalho militar. E recebem-me em casa e estou ali há alguns tempos até arranjar trabalho. E arranjo trabalho numa empresa, era a empresa de isolamentos na construção. Isto nos princípios de 72. Eu sou preso de março de 70 a janeiro de 72. Entretanto, mais a Benta, pensamos que ficávamos namorados, efetivos, e começamos a pensar em casar. E em julho, também no dia 17, que já era um dia famoso, resolvemos casar. Com muitos problemas pelo meio, os familiares, pessoas muito despolitizadas, a família da minha mulher ficaram muito traumatizados com o facto dela namorar com um indivíduo que estava preso. Ela teve que sair de casa porque estava em casa de uma irmã na Cova da Piedade. A minha mulher é do Alentejo, da Alqueva, e tinha feito 4º ou 5º ano do comércio em Moura, e tinha vindo para a casa da irmã que morava na Cova da Piedade, e empregou-se na cooperativa. Mas em função dos acontecimentos comigo, de namorar com o indivíduo que estava preso, foi de algum modo pressionada pela irmã e pela mãe, que se viu obrigada, durante ainda a minha prisão, a sair de casa da irmã e arranjar um quarto na Cova da Piedade. Por sinal, arranjou um quarto de uma pessoa conhecida, que também era do partido, que era o barbeiro lá do sítio. Entretanto, casamos, saímos de casa desse barbeiro, não convidámos nem pais nem ninguém, porque as famílias estavam assim zangadas com a filha. Também não quis que a minha família viesse para não criar mais problemas. Depois disto, na sequência da minha mulher estar ligada à Comissão de Socorro aos Presos Políticos,
é convidada pelo partido e liga-se também ao partido. Lá para outubro é preso um funcionário com quem ela se encontrava na casa do homem que esteve ainda em presidente da Câmara de Almada a seguir à Maria Emília, o tal Judas. Ficamos preocupadíssimos com a prisão. A minha mulher, então, mas ainda estou há pouco tempo no partido e vou ser presa. Não queria, mas problema. Então, falamos com algumas pessoas responsáveis. Olha, o que vocês deviam fazer era se afastarem uns tempos. Não se sabe o que é que vai acontecer, não se sabe o que vai acontecer com o funcionário preso. Então, afastar para onde? Fomos para a França. Nesse mesmo dia, ela pede uma licença sem vencimentos na Marinha. Eu combino com os meus colegas da tal empresa para onde tinha ido, que não criaram problema nenhum, arranjaram-me algum dinheiro para eu poder ir e saímos no carro que eu tinha nessa altura e saímos para a França. E fomos para casa daqueles amigos que eu tinha ido levar à fronteira. Chegamos lá num sábado de manhã. Arranjaram-me logo um trabalho nesse dia. Na segunda-feira fui logo trabalhar, porque estávamos sem dinheiro. Enfim, dificuldades. Eu tinha casado, tinha comprado todos os utensílios de casa a prestações ao tal camarada Stalin, com que eu falei na acariação. Portanto, que tinha uma casa de móveis na Moita, tinha que lhe pagar, portanto, tinha necessidade de trabalhar, mas arranjei o trabalho, arranjou a minha mulher, com uma profissão que eu nunca tinha feito, douradora à pistola, imagino. O francês, você não sabe fazer isto, você nunca pintou, mas eu aprendo. E pronto. Resumindo, a minha mulher trabalhava numa máquina de fazer os objetos plásticos e adorava as molduras à pistola. Ali estive 2 meses, eu e a minha mulher, em casa dos outros amigos. Ao fim dos 2 meses, os camaradas de cá dizem, podem vir à vontade, porque as prisões não tiveram nada a ver com as pessoas aí do lado da Almada, tiveram a ver com questões relacionadas com a universidade, porque Judas frequentava também o curso de medicina. Olha, recebemos a notícia num dia, no outro dia viemos embora para Portugal. Pronto, viemos, isto, portanto, em fins de 72. E depois, olha, continuo a minha vida política no movimento democrático, fiquei ligado ao MDP-CDE até ao 25 de Abril. Enfim, com muitas reuniões, com muitos encontros. Enfim, eu considero que aquilo que eu fiz, costuma-se dizer, na nossa linguagem vulgar, foi uma gota d'água no oceano. Mas não deixo de me sentir feliz por se ter conquistado a liberdade. Coisa que hoje, para mim, é das coisas mais importantes. Desculpa. É muito difícil para algumas pessoas hoje que nasceram depois do 25 de Abril perceberem o que é que foi o antes do 25 de Abril. Por muito que a gente lhes diga, estão a uma distância quilométrica, uma distância muito grande. Com alguns desabafos, às vezes, que a mim me custa engolir. Não é? Mas eu também tenho que perceber. Também tenho que perceber que as pessoas que nasceram depois do 25 de Abril, por várias razões, têm dificuldade em perceber isso. Eu vivi no campo, vivi numa aldeia, casei com uma pessoa de outra aldeia, onde não havia água canalizada, não havia esgotos, não havia eletricidade, não havia condições higiênicas de espécie nenhuma para viver. A água tínhamos que ir buscar a uma distância enorme, água para beber e para cozinhar, etc, etc, etc. Isto, para além de não nos podermos organizar politicamente em coisa nenhuma, os sindicatos, as organizações dos trabalhadores, não podíamos reivindicar as melhores condições de trabalho,
etc, etc, etc. Podia aqui exemplificar uma quantidade de coisas que eu falo com os meus netos, portanto, que vivem próximo de mim, mesmo assim têm dificuldade em perceber isto. O meu filho, enfim, já mais ou menos. Mas eu percebo que as pessoas depois do 25 de Abril têm essa dificuldade. Mas talvez por isso eu dei mais importância à liberdade, porque vivi uma coisa e estou a viver outra. Hoje a gente fala à vontade, estamos aqui a falar à vontade. Posso dizer-vos quais são as minhas opiniões políticas, o que é que eu penso do regime, como é que devia ser, ou como é que está bem e o que é que está mal. Naquele tempo não era possível isso. Isto em condições, digamos, políticas, de teoria, em condições práticas. Não tem nada a ver. Aquilo que nós temos hoje, que há coisas que não estão bem, certamente, há muitas dificuldades, etc., mas não tem nada a ver com o que se vivia naquele tempo, as condições que eram. É por isso que eu, voltando um bocadinho atrás, digo que só tenho pena de não ter feito melhor e mais. Fiz aquilo para os quais tive condições para fazer e tenho pena é de não ter feito melhor e mais.